Olá, eu sou o professor Rodrigo e hoje a gente vai continuar com o nosso assunto do campo elétrico. Nessa aula, nesse vídeo, a gente vai falar sobre linhas de campo. A gente viu que o campo elétrico ele é um vetor e, como tal, a gente representa ele como setas que afastam ou se aproximam da carga que produz esse campo elétrico. Isso vai depender do sinal da carga. Se eu tiver uma carga positiva, eu represento o campo elétrico da seguinte forma, através de setas. E esse campo elétrico, ele tem uma direção radial. E ele cai com o inverso do quadrado da distância. Ou seja, a gente sabe que o nosso campo elétrico, produzido para a carga pontual, é E igual a K0, isso em módulo, né? O valor da carga sobre a distância ao quadrado. Então, à medida que eu vou afastando da carga, essas setas elas têm que ficar menor, para indicar o decaimento do campo elétrico. De forma que quando eu me afasto mais, a seta se torna menor ainda. Lembrando que o tamanho da seta aqui está representando o quão intenso o campo elétrico é num dado ponto. Então aqui eu tenho um campo elétrico nesse ponto aqui eu tenho um campo elétrico um pouco mais próximo, assim segue, né? Então aqui o campo elétrico ele é mais intenso do que aqui e é mais intenso do que naquela distância ali. Isso porque o campo elétrico ele sempre vai diminuir sua intensidade de acordo com que você vai aumentando a distância da carga geradora do campo. No entanto, existe uma maneira mais conveniente da gente representar o campo elétrico produzido por cargas. Essa maneira mais conveniente ela foi introduzida por Faraday no século XIX e é a representação através de linhas de campo, também conhecidas como linhas de força. Faraday ele desenvolveu uma representação que é a seguinte: ao invés de eu ter todo aquele trabalho para representar os vetores de campo elétrico se afastando da carga ou se aproximando, se for uma carga negativa, eu vou representar esse campo elétrico apenas através de linhas. Ele chamou de linhas de força. Hoje em dia são conhecidas mais como linhas de campo. Então são linhas que partem da carga e apontam na direção radial. Então, como a carga, se ela for uma carga positiva, essas linhas elas divergem da carga. Então, para cargas positivas, eu tenho essa configuração. E para cargas negativas, é a mesma configuração, só que agora as linhas estariam convergindo, né, indo em direção à carga. De forma que uma representação para esse tipo de campo, né, essas linhas de força, ou linhas de campo, pode ser essa que você vê aí na imagem. Onde, para cargas positivas, eu tenho essa linha se afastando, né, então você tem a linha se afastando aqui. E para cargas negativas, as linhas estão aproximando da carga, estão convergindo para a carga. A construção dessas linhas de campo, ou linhas de força, ela vai obedecer duas regras. A primeira é a seguinte: quando eu tiver uma linha de força, digamos que nesse sentido aqui, o meu campo elétrico, se a linha de força for retilínea, o meu campo elétrico vai acompanhar a linha de força, em sentido e orientação. No entanto, se a minha linha de força ela for curvilínea, se eu for uma curva, o campo elétrico ele sempre será tangente a essa linha de força. Esse campo elétrico será tangente à linha de força. E uma outra regra vai falar com relação à intensidade do campo elétrico. A intensidade do campo elétrico ela vai ter a ver com a quantidade de linhas por unidade de área. Então, a quantidade de linhas por unidade de área vai dizer o quão intenso o meu campo elétrico é numa dada região. Então, suponha que você tem um conjunto de linhas curvilíneas, linhas de campo,
se comportam da seguinte forma. Sabemos que o campo elétrico é tangente em linhas curvilíneas. Então, nesse ponto aqui, o campo elétrico ele será uma tangente. E nesse ponto aqui, o campo elétrico também será uma tangente. Só que agora, eu vou representar o campo elétrico com uma seta menor. O vetor campo elétrico ele vai ser menor porque ele tem uma intensidade menor. Por quê? Porque nessa região aqui, note que eu tenho uma maior concentração de linhas nessa região aqui, onde eu representei esse campo elétrico. Em virtude dessa maior concentração de linhas, o meu campo elétrico vai ter uma intensidade maior. Já nessa parte aqui, se eu pegar essa mesma área e redesenhar aqui, o mesmo tamanho, vou ter uma concentração de linha menor. É a mesma coisa aqui, se eu desenhar a mesma área aqui, a concentração de linha será ainda menor. E, consequentemente, o meu campo elétrico vai ter uma intensidade menor. Então, a intensidade do campo elétrico ele vai se relacionar diretamente com a quantidade de linhas por unidade de área. Fica mais fácil a gente entender isso quando a gente olha para essas cargas aqui. Note que nessa região aqui mais próxima à carga, se eu pegar uma área de um dado tamanho aqui e tentar representar essa área novamente aqui, note que aqui eu tenho mais linhas passando por essa área do que nessa região aqui. Como aqui eu tenho mais linhas, a intensidade do meu campo elétrico nessa região aqui, que eu vou chamar de P1, ela vai ser maior que a intensidade do campo elétrico nessa região aqui, que eu vou chamar de P2. Então aqui, a intensidade do campo elétrico é maior que a intensidade do campo elétrico nesse ponto aqui. De forma que se eu disser aqui, em P1 eu tenho um campo elétrico 1, vai ser maior, vai ter uma intensidade maior que o campo elétrico no ponto 2. Isso fica fácil da gente visualizar quando a gente lembra que o nosso campo elétrico, a fórmula dele de novo é um K0, o valor da carga, dividido pela distância ao quadrado. Então note que aqui, a distância é medida sempre a partir do centro da carga, aqui seria a minha distância até esse ponto aqui. Então aqui eu tenho uma distância R1. E até esse ponto aqui eu vou ter uma distância R2. Note que R2 é maior que R1. Como R2 é maior, a intensidade do campo aqui nessa região ele vai ser menor que R1. Então, quanto mais próximo da carga, maior a intensidade do meu campo elétrico. E quanto mais próximo da carga, maior também vai ser a densidade de linhas, a quantidade de linhas que eu vou ter aqui por unidade de área. De forma que, quanto mais próximo da carga, quanto mais concentrada a quantidade de linhas de campo, maior vai ser a intensidade do meu campo elétrico. Que agora a gente tem outras duas configurações de cargas, onde primeiro aqui eu tenho duas cargas positivas, né? Então, nas cargas positivas, as linhas elas são divergentes, ou seja, elas se afastam da carga, né? E com isso, o que a gente tem é essa configuração de linhas aqui, onde você tem uma repulsão das linhas. Você tem as linhas que partem da carga aqui positiva e vão se afastando. E com isso você não tem uma linha saindo de uma carga e chegando na outra. O que a gente observa também é que nessa região aqui, nesse ponto aqui, entre as cargas, o campo elétrico ele vai ser nulo. Lembrando que eu estou considerando as duas cargas com o mesmo valor. As duas cargas, por exemplo, têm um valor de carga igual a Q. Então, se as duas cargas têm o mesmo valor de carga Q, essa distância aqui, o ponto P estando bem no meio das duas cargas, ou seja, a mesma distância aqui, vamos dizer que essa distância seja D, nesse ponto aqui o campo elétrico vai ser nulo, porque pela regra da superposição, o campo elétrico devido a essa carga aqui nesse ponto vai estar apontando nessa direção, e o campo elétrico nesse ponto aqui devido a essa carga também vai estar apontando nessa direção. Com isso, quando a gente fizer a soma vetorial dos campos elétricos, né, o campo elétrico total vai ser um campo elétrico menos o outro campo elétrico. Isso vai dar zero.
Já quando tem cargas com sinais diferentes, ou seja, uma positiva e outra negativa, que a gente tem essa configuração de linhas aqui. As linhas elas são divergentes das cargas positivas, no entanto, elas formam um contínuo e se aproximam das cargas negativas. Então aqui você tem um campo elétrico que sai de uma carga e se aproxima a outra, né? Você tem linhas de campo que saem de uma carga e chegam na outra carga. Então essa daqui é a configuração de linhas de campo de um dipolo elétrico, né? Dipolo elétrico é quando a gente tem uma carga positiva e uma carga negativa separados por uma distância d. Pela concentração de linhas aqui mais próximas das cargas, a gente sabe que aqui o campo elétrico ele vai ter uma intensidade maior aqui. Já a intensidade aqui ela vai ser um pouco menor, o campo elétrico é sempre tangente. Aqui a intensidade vai ser menor ainda. Quando chega aqui, a intensidade do campo elétrico ela volta a aumentar. E se eu pegar aqui no mesmo ponto aqui, né, pegar a mesma distância aqui das duas cargas, suponho que seja a mesma distância, o campo elétrico aqui ele vai ter a mesma intensidade do que esse campo elétrico de cá. Então, esses dois campos elétricos aqui, eles terão a mesma intensidade. A diferença é que um vai estar divergindo da carga positiva e o outro vai estar convergindo para a carga negativa. Lembrando sempre que eu estou considerando essas cargas aqui com o mesmo valor de carga, né? A diferença é que uma tem uma carga menos Q e a outra uma carga mais Q. Mas a quantidade de cargas, ela é a mesma. Uma outra situação que pode acontecer é quando eu tenho cargas com valor diferente. Por exemplo, eu posso ter uma carga aqui com valor 2Q e uma carga aqui com valor Q. Como que seriam as linhas de campo aqui? Então a gente teria, eu vou supor que essa carga aqui seja positiva e essa aqui é negativa, né? Então a gente teria as linhas de campo que sairiam da carga positiva e chegariam até a carga negativa. Então seria dessa forma, como a gente viu anteriormente. Então agora se você tem duas cargas, uma positiva e outra negativa, só que uma com o valor de carga duas vezes maior que a outra, você teria mais ou menos esse tipo de configuração, linhas de campo. Né? Que seria o quê? Seria que nem todas as linhas de campo que partem da carga positiva chegariam à carga negativa. A carga negativa ela geraria uma perturbação na distribuição de linhas de campo da carga positiva. De forma que você teria essa configuração mais ou menos. Em comparação com a carga menos Q, a quantidade de linhas que chegam à carga menos Q, você tem o dobro de linhas partindo da carga mais 2Q.